Muita gente pensa que, depois da morte, o corpo simplesmente para. Mas não é bem assim. Na verdade, ele começa uma jornada de transformação. Uma jornada tão previsível que a ciência forense consegue ler como se fosse um relógio biológico que ajuda a desvendar crimes. Hoje, a gente vai decifrar as engrenagens desse relógio, com foco total na sua etapa final, a esqueletização. E aí que tá a grande questão, né? Como é que se olha para o que sobrou e se consegue voltar no tempo para dizer quando tudo aconteceu? Esse é o quebra-cabeça que os peritos tentam montar todos os dias, usando cada sinal deixado pelo tempo para contar a história de um corpo. Vamos entender direitinho como eles fazem isso? Bem, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o enigma do tempo, passa pelas fases da decomposição, mergulha na esqueletização, entende o que pode acelerar ou atrasar esse processo e, no final, vê como tudo isso vira um laudo pericial. Nossa jornada começa com um nome que parece complicado, mas a ideia é fascinante. Cronotanatognose. É uma palavra que vem lá do grego. Cronos é tempo, thanatos é morte e gnose é conhecimento. Ou seja, é literalmente a ciência de conhecer o tempo da morte. Traduzindo, é o seguinte: a cronotanatognose é a caixa de ferramentas dos peritos para estimar há quanto tempo uma pessoa morreu. Eles fazem isso observando uma sequência de fenômenos que acontecem depois da morte e que funcionam como se fossem marcadores numa linha do tempo. O desafio é que quanto mais o tempo passa, mais difíceis de ler ficam esses marcadores. E o principal processo que os peritos observam é a putrefação. É um fenômeno destrutivo, claro, mas ele acontece em fases bem distintas, sabe? E cada fase dá uma pista crucial sobre a passagem do tempo. Pensa na putrefação como uma peça de teatro em 4 atos. O primeiro é o da coloração, quando surge a famosa mancha verde. Depois vem o ato gasoso, que muda completamente a aparência do corpo. O terceiro é o colicoativo, quando os tecidos começam a se desfazer. E o grande finale é a esqueletização. E olha que interessante quando a gente coloca isso numa linha do tempo. A rigidez cadavélica, por exemplo, se completa ali entre 6 e 16 horas. A mancha verde, o primeiro sinal de putrefação, dá as caras entre 18 e 36 horas. E a esqueletização, nosso foco, geralmente começa a aparecer depois de 6 meses. Mas, atenção, isso aqui são estimativas, elas podem mudar e muito. Essa imagem mostra bem a fase gasosa, que é bem impactante. O que acontece aqui é que as bactérias que já vivem dentro da gente, principalmente no intestino, começam a agir. Elas se alimentam dos tecidos e liberam um monte de gás. Esse gás se acumula e, sem ter para onde ir, faz o corpo inchar de uma forma bem dramática. É um marcador de tempo muito importante. Bom, avançando no processo, a gente chega ao clímax de toda essa jornada. É o ato final da decomposição. O estágio em que o tempo praticamente apaga tudo, menos a estrutura mais resistente que a gente tem. A definição é bem direita, né? Esqueletização é quando toda a parte mole do corpo se foi. O que sobra é o que aguenta mais o tranco. Ossos, dentes e, em alguns casos, até cabelos e tendões. É a partir daqui que muitas investigações de casos mais antigos têm que começar. E aqui está um ponto fundamental: a enorme variação de tempo. Um corpo que fica ao ar livre, exposto ao sol, chuva, a animais, pode virar um esqueleto em coisa de 6 meses. Agora, um corpo enterrado, que está mais protegido, pode levar de 3 a 5 anos para chegar no mesmo estágio. Isso mostra como analisar o contexto é absolutamente tudo. E essa citação de um gigante da medicina legal brasileira, o Genival Veloso de França, resume tudo perfeitamente. Quando um perito encontra um esqueleto, as 2 grandes perguntas na mesa são: primeiro, quem era essa pessoa? E segundo, o que aconteceu com ela? E é aqui que a coisa fica ainda mais complexa. Se a decomposição é um relógio, ele não é um relógio suíço super preciso. Ele tem um monte de peças que podem fazer andar mais rápido ou mais devagar. Simplesmente não existe um ritmo único. Olha só a quantidade de fatores que podem mexer nos ponteiros desse relógio. Calor e umidade são aceleradores potentes. A fauna cadavérica, ou seja, a ação de insetos e outros animais, é um capítulo à parte. Pode adiantar a decomposição em semanas, às vezes meses. Cada um desses pontos é uma variável que o perito precisa colocar na conta para chegar perto da hora da morte. A diferença entre os ambientes é gritante.
Ao ar livre, tudo acontece mais rápido. Já na água, o processo costuma ser mais lento e pode até gerar um fenômeno bem curioso chamado saponificação. É quando a gordura do corpo, num ambiente úmido e sem oxigênio, vira uma espécie de cera que pode preservar os contornos do corpo por muito, muito tempo. Ok, a gente viu toda a teoria, toda a ciência por trás. Mas como esse funciona na prática, no dia a dia da perícia? Vamos coletar os pontos e ver como esse conhecimento ajuda a resolver casos reais. O trabalho do perito é super metódico. Primeiro, ele vai observar e documentar tudo na cena do crime. Rigidez, manchas, em que estágio a putrefação está. Depois ele vai analisar todas aquelas variáveis que a gente falou. O passo seguinte é sintetizar, ou seja, juntar as evidências com um conhecimento técnico. E, por fim, ele faz a estimativa do tempo de morte, que vai para o laudo e pode mudar o rumo de uma investigação. E agora, um momento especial para quem está estudando para concursos na área. Tem uma pergunta clássica, uma verdadeira pegadinha, sobre o primeiro sinal da putrefação, a tal da mancha verde. Ela aparece sempre no mesmo lugar? Pensem aí. E a resposta é não. E esse é um detalhe que pode derrubar muita gente. Em vítimas de afogamento, por causa da posição do corpo na água e da forma como o sangue se acumula na parte de cima, a mancha verde costuma aparecer primeiro no peito ou no rosto. É uma exceção importantíssima à regra geral que diz se ela aparece no abdômen por causa das bactérias do intestino. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. A esqueletização não é o ponto final da história. Na verdade, é o começo de outro tipo de investigação. Os ossos guardam segredos sobre quem a pessoa foi, como ela viveu e, muitas vezes, como morreu. Eles ficam ali, esperando que a ciência os faça falar.